pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre CCP, Comissão de Conciliação Prévia, que embora na prática não seja tão presente no dia a dia, na teoria ela é bem importante e eu vou te contar por quê. Vem comigo! CCP, Comissão de Conciliação Prévia. Como eu disse para vocês, é um tema muito mais importante na teoria do que na prática, porque na prática não é tão usual termos comissão de conciliação prévia, mas na teoria é um tema ainda bastante cobrado em provas, principalmente provas objetivas. E em razão disso, tá aqui o vídeo para te ajudar a saber tudo o que você precisa de CCP para a prova. Começando, o que é a CCP? Comissão de Conciliação Prévia. Olha só, o próprio nome diz, Comissão de Conciliação Prévia. É uma comissão em que se pretende conciliar previamente empregado e empregador. Ou seja, é uma comissão criada no âmbito da empresa ou do sindicato para conciliar esses conflitos que existem entre empregado e empregadores antes do ajuizamento da ação. A CCP ela foi criada no ano de 2000, foi inserida na CLT em 2000, e pretendia-se com isso diminuir o número de ações trabalhistas. O raciocínio foi o seguinte: como tem tantas ações ajuizadas no Poder Judiciário que terminam em acordo, por que não resolver esse conflito fora da Justiça e apenas executá-lo depois, caso a parte descumpra? A gente dá uma aliviada, dá uma desafogada da Justiça. E aí criou-se essa obrigação das partes tentarem previamente uma conciliação antes de ajuizar a sua demanda judicial. Mas por que eu disse que isso não é tão importante na prática? Porque são raras as comissões de conciliação prévia e o STF já entendeu ser inconstitucional essa determinação para que o empregado passe primeiro para a CCP e somente após ajuize a sua demanda. Então, em razão disso, na prática perdeu um pouco a importância da CCP, mas continua sendo um tema cobrado em prova e eu vou te mostrar alguns artigos que são importantíssimos você saber, certo? Começando aqui pelo artigo 625A da CLT. E aqui tem vários pontos importantes. Vamos ler? Olha só, estabelece o artigo 625A da CLT que as empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia de composição paritária com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Parágrafo único. As comissões referidas no caput desse artigo poderão ser constituídas por grupos de empresas, ou seja, eu posso ter mais de uma empresa com uma CCP só, ou em caráter intersindical, uma CCP representando mais de um sindicato. Certo? Agora, o que tem de importante aqui? Muita coisa. Primeiro, as empresas e os sindicatos. Significa que empresa e sindicato, eu posso ter CCP criada no âmbito da empresa ou CCP criada no âmbito do sindicato. Mas olha, é uma faculdade. Podem instituir. Não é obrigatório. Podem instituir comissão de conciliação prévia de composição paritária. O que é uma composição paritária? Eu tenho que ter entre os seus membros uma divisão equilibrada. Metade representa a empresa, metade representa os empregados. Então, uma composição paritária é que para cada representante da empresa eu tenho que ter um representante do empregado. Isso é representação paritária. Com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Então, para isso que ela serve, para tentar conciliar esses conflitos existentes entre empregado e empregador. Mas um detalhe aqui: conflitos individuais, aqueles conflitos coletivos, não é de competência da CCP, somente conflitos individuais, aquele empregado específico
que ter uma demanda contra o empregador, se ele quiser, antes de ajuizar a sua ação, ele vai e procura a CCP. Parágrafo único. As comissões referidas no caput desse artigo poderão ser constituídas por grupos ou empresas de caráter intersindical. Artigo 625b, gente, ele é o mais importante. Faça um asterisco nele aí, porque várias questões cobradas de prova saem dele. Artigo 625b, faltou aqui da CLT. A comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, 2 e no máximo 10 membros e observará as seguintes normas. Então, aqui a gente já tem questões de prova. Olha só, o que é importante? No âmbito da empresa. Guarda isso, gente. Somente a CCP do âmbito da empresa é que é regida pela CLT. Porque aquela CCP que é criada pelo sindicato, ela vai ser regida pelas normas da convenção daquele sindicato e não pela CLT. Então, a CLT rege apenas as CCPs instituídas pelas empresas. E o que a banca pergunta na prova? Qual que é a composição mínima da CCP? Qual é a composição máxima da CCP? Ou seja, ela vai ter no mínimo 2 e no máximo 10 membros titulares. Lembrando que é a composição paritária, ou seja, se ela tem 2 membros, um representa o empregado, outro representa o empregador. Se ela tem 4 membros, 2 representam o empregado, 2 representam os empregadores. Se ela tem 6 membros, 3 representam os empregados, 3 os empregadores. Se ela tem 8 membros, 4 representam os empregados, 4 os empregadores. E por fim, se ela tiver 10 membros, 5 representam os empregados e outros 5 os empregadores. Ah, então quer dizer que será sempre um número par? Claro, porque a composição é paritária e a gente tem apenas 2 partes a serem representadas. Parágrafo 1º. A metade de seus membros será indicada pelo empregador e a outra metade eleita pelos empregados em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional. Aqui está a composição paritária. O que é importante? Metade é indicada pelo empregador e a outra metade é eleita pelos empregados. Então, o empregador ele vai indicar, ele vai escolher quem ele quiser para representá-lo na CCP. Já os empregados irão eleger aquele que ele quer que o represente na CCP. Então, o empregador indica, empregado elege. Meio a meio, composição paritária. E essa eleição do empregado representante dos empregados na CCP, essa eleição ela é acompanhada e fiscalizada pelo sindicato da categoria profissional. Inciso 2. Haverá na comissão tantos suplentes quantos forem os representantes titulares. Ou seja, se eu tenho uma CCP com 2 titulares, eu vou ter 2 suplentes. Se eu tenho uma CCP com 6 representantes, eu vou ter 6 suplentes. Então, para cada titular, eu tenho um suplente, né? Para que, caso ele morra, saia da empresa, aconteça algo assim, ele deixe de ser, tem sempre um suplente. Para não acabar a disparidade. Você imagina que um representante dos empregados morre. E aí? Vai eleger outro? Não, porque para ele tem um suplente. E aí não vai ficar uma composição não paritária. Inciso 2º. O mandato de seus membros, titulares e suplentes, é de 1 ano, permitida uma recondução. Então, eles vão ter apenas 1 ano de mandato, sendo permitida uma recondução, ou seja, uma reeleição. Foi eleito o empregado uma vez, se candidatou novamente, foi eleito novamente. Só é permitida uma recondução. Também, parece que não, mas isso aqui também é importante. O mandato de membro da CCP, a banca pergunta, é de 1 ano. Permitida uma recondução. E aí vem na prova lá aquelas opções. Ou a eleição, qual o período de mandato de um membro eleito representante dos empregados na CCP será de
2 anos, 3 anos, 1 ano, aí vai estar lá 1 ano permitido uma reconvenção, 1 ano sem ser permitido recondução. É assim que a banca cobra, certo? Muita atenção aqui então. 555b, parágrafo 1º. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados, membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta nos termos da lei. A estabilidade do membro representante dos empregados da CIPA vem daqui, que a gente estuda lá em Direito Material, que a banca pergunta em Direito Material do Trabalho. Lembra que o membro da CIPA também tem estabilidade no emprego por um período de até 1 ano após o término do seu mandato. Somente aqueles que são eleitos, somente aqueles que são representantes dos empregados. Representantes dos empregados. Aqui está o ponto-chave. Representantes dos empregados. Tanto os titulares quanto os suplentes, tá? Os suplentes também têm estabilidade até 1 ano após o final do mandato. Claro, se eles cometerem falta grave, não se aplica a estabilidade, eles vão ser demitidos por justa causa. E o parágrafo 2º, o representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa, afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nesta atividade. Então ele foi convocado, ele trabalha lá exercendo a função dele normal. Marcou uma audiência de conciliação, ele vai ter que deixar a atividade dele e exercer uma outra. Esse tempo é contado na jornada, como se ele estivesse exercendo a função para a qual ele foi contratado. Então não pode ter descontos no trabalho dele em razão disso. E mesmo que ele seja eleito, ele não vai trabalhar na CIPA o tempo inteiro, somente vai atuar ali quando tiver alguma demanda para ele conciliar. Artigo 625-C. A comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo. Tá vendo? Então, quando é do sindicato, é a convenção, é o acordo que vai definir as regras da CLT somente para as que forem criadas na empresa. 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista, qualquer demanda de natureza trabalhista, será submetida à comissão de conciliação prévia se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. Parágrafo, então vamos lá por partes. Então, se a regra, daqui a pouco a gente vai ver o que o STF decidiu sobre isso. Mas a regra, o que está na CLT é que qualquer demanda, de qualquer natureza, não importa o que está pedindo, se é verba rescisória ou se é dano moral por morte, não importa, vai ser submetida à convenção de conciliação prévia se tiver sido instituída a CCP no âmbito da empresa ou do sindicato. Então, primeira coisa, vamos por partes. Tem CCP na empresa, o empregado vai, antes de entrar na justiça, submeter a sua demanda, independente de qual for a natureza, à CCP. E aí lá no parágrafo 1º, vem falando o seguinte: a demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo por qualquer dos membros da comissão, sendo entregue a cópia datada e assinada pelo membro ou seus interessados. Então, o empregado vai lá, faz a sua reclamação, pode ser escrita, pode ser verbal, se for verbal ela é reduzida a termo, e aí vai ser marcada uma data para conciliação. E aí aqui, ó, não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador a declaração da tentativa conciliatória frustrada, com a descrição do seu objeto, firmada pelos membros da comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista. Isso aqui também não tem mais relevância. Ele tinha relevância antes da decisão do STF, em que era obrigatório primeiro passar pela CCT, e aí somente depois, não prosperando a conciliação, é que ele deveria juntar esse termo fornecido lá pela CCP na reclamação trabalhista, sob pena de ser extinta sem resolução do mérito. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque primeiro eu vou acabar de ler os parágrafos para depois falar das ADIs.
Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do procedimento previsto no caput desse artigo, será a circunstância declarada na petição da ação intentada perante a Justiça do Trabalho. E caso exista, na mesma localidade, para a mesma categoria, comissão de empresas e comissão sindical, o interessado optará por uma delas, submeterá sua demanda, sendo competente aquela que primeiro conhecer do pedido. Então, antes existia essa obrigatoriedade para que, antes de ajuizar a demanda trabalhista, passasse primeiro pela CCP. Só que aí vem o STF e na ADI, em duas ADIs, ADI 2139 e 2160, estabeleceu a tese que não é obrigatória a passagem pela CCP, em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, de acordo com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Você não pode exigir que o empregado primeiro submeta sua demanda a uma CCP e somente depois disso ele procura o judiciário. É inafastável essa decisão do judiciário. Ele pode ajuizar a demanda quando ele quiser na Justiça do Trabalho, mesmo que no âmbito da empresa dele tenha uma comissão de conciliação prévia, ele pode já direto, sim, ajuizar sua demanda lá no STF. O que acontecia é que antes dessa decisão do STF, se não tivesse CCP, ok, ele já ia direto para a Justiça do Trabalho. Mas se tivesse CCT, ou no âmbito da empresa, ou no sindicato, ele obrigatoriamente submeteria sua demanda primeiro à CCP. E aí extrair esse termo da CCP, se não tivesse sido feito o acordo, porque se fez o acordo, beleza, fez o acordo, resolveu o problema. Agora, se as partes não se conciliaram, aí ele teria que juntar esse termo na petição inicial dizendo que houve essa passagem pela CCT, mas que não houve a conciliação, e em razão disso ele estava ajuizando a reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. Porque se na empresa tivesse CCT, o empregado ajuizou direto no processo na Justiça do Trabalho, essa petição inicial seria extinta sem resolução do mérito. Esse processo seria extinto sem resolução do mérito. Mas o STF já vem entendendo há um bom tempo que não é obrigatório, então não precisa se preocupar na prática com isso. Artigo 625-E da CLT. Aceita a conciliação, será lavrado o termo assinado pelo empregado e pelo empregador ou seu preposto e pelos membros da comissão, fornecendo-se cópias às partes. Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. O que a gente tem de importante aqui? A gente tem que, quando a parte não aceita a conciliação, vai lá e ajuiza a reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. Mas se aceita a conciliação, é lavrado o termo e assinado pelo empregado e empregador e pelos membros, e ele é título executivo extrajudicial. O que isso significa ser um título executivo extrajudicial? Que o empregado não precisa, caso a empresa descumpra, porque vamos imaginar que ele fez um acordo para receber as verbas rescisórias em 3 parcelas, pagas todo dia 10 de cada mês. E aí, logo na segunda, a empresa descumpriu esse termo que ela assinou perante a Comissão de Conciliação Prévia. Significa que, imagina que isso tenha sido das verbas rescisórias, significa que o empregado tem que ajuizar a reclamação trabalhista, dizendo que a empresa não pagou as verbas rescisórias, provando que ele tem direito àquelas parcelas, e aí tem toda aquela fase instrutória, a fase recursal, para depois ele receber? Não. Aí já pula tudo isso. Então ele tem um título executivo extrajudicial, ele só vai executar esse título. Ele já vai ajuizar uma ação de execução de título extrajudicial e pedir o cumprimento forçado dessa obrigação. Então, a empresa já vai ser executada. O juiz vai acionar as ferramentas de execução que ele tem à disposição para fazer cumprir aquilo. Então, pula toda aquela etapa da fase instrutória, da fase recursal, já vai direto para a fase de execução. É isso que significa o título executivo extrajudicial. Agora, além disso, tem eficácia liberatória geral. O que significa eficácia liberatória geral? Que o empregado não pode mais pleitear nada contra aquela empresa. Isso cai bastante em prova, e aqui não é só prova objetiva, também em questões discursivas. A banca gosta muito disso. Então, a gente tem um termo firmado pela CCP, um termo executivo extrajudicial com eficácia liberatória.
significa que o empregado não pode mais demandar contra a empresa, exceto, então a gente tem um exceto, quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Então você imagina o seguinte, empregado e empregador entraram ali na comissão de conciliação prévia, tentaram fazer um acordo, o empregado disse que ele não recebia nem as horas extras e nem teve a rescisão paga. Empregado e empregador ali chegam num acordo sobre as verbas rescisórias, mas não sobre as horas extras. O empregador fala que ele não fez horas extras, o empregado fala que ele fez horas extras e não recebeu. E aí o empregado recebe, ele pode fazer então um acordo quanto às verbas rescisórias? Pode. E aí ele vai fazer uma ressalva expressa no termo da CCP, dizendo que as partes se conciliaram quanto às verbas rescisórias, mas ressalva expressamente a parcela de horas extras, uma vez que o empregado entende que tem direito àquelas parcelas. E aí ele vai poder entrar na justiça, pleiteando as horas extras. Aquilo que constou expressamente na ressalva, ele ainda pode ajuizar uma ação pleiteando aquela parcela, mas só o que ele ressalvou expressamente. O 625F diz que as comissões de conciliação prévia têm o prazo de 10 dias para a realização da sessão de tentativa conciliatória a partir da provocação do interessado. Então, o prazo de 10 dias. Ajuizou lá o seu pedido na CCP, a CCP tem 10 dias para realizar a sessão de tentativa de conciliação. Esgotado o prazo, sem a realização da sessão, será fornecido no último dia do prazo a declaração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 525-D, essa aqui, para que ele possa ajuizar a sua reclamação trabalhista. Percebam que esse artigo 625F, ele era importante quando era obrigatório. Por quê? Para que o empregado que tem uma urgência não fique aí esperando meses e meses para ter a sua sessão lá na CCP marcada, senão ia demorar mais que a justiça, aí não faz sentido. Então, se demorou mais de 10 dias, é expedido o termo como se eles não tivessem conciliado para que o empregado ajuizasse a sua reclamação trabalhista. Como não mais existe essa obrigação, não é mais exigido, não tem mais importância, mas está na lei. E se está na lei, se está na CLT, a banca pode cobrar? Pode. Não seria inteligente da banca cobrar algo que não se aplica. Mas, dependendo do concurso que você vai fazer, você pode encontrar cada banca pela frente, que dá até um desânimo. Então, pode ser que caia, por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, tá? E, por fim, o artigo 625G estabelece que o prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da CCP, começando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou de esgotamento do prazo previsto no 625F, que são esses 10 dias da provocação. O que é a suspensão do prazo prescricional? Suspende, para de contar o prazo prescricional. Qual que é o prazo prescricional que o empregado tem para ajuizar a sua reclamação trabalhista? A gente fala da prescrição bienal. Encerrado o contrato de trabalho, o empregado tem um prazo de 2 anos para ajuizar a sua reclamação trabalhista. Se antes de ajuizar a reclamação trabalhista ele passa pela CCP, o ajuizamento do seu pedido lá na CCP vai suspender o prazo. Então, se ele esperou 3 dias para começar, o tempo que ficar lá para marcar audiência, para se decidir nessa sessão da conciliação se as partes vão chegar a um acordo ou não, não conta o prazo prescricional e volta a contar depois que sair a conciliação ou a negativa da conciliação ou esgotar esses 10 dias para que seja marcada a sessão, certo? Resumindo, então, o que tem de relevante, de mais importante para a sua prova, o que tem chances reais de serem cobradas? A CCP, a composição paritária da CCP, membros do representantes do empregador e do empregador indicado pelo próprio empregador e dos empregados eleito pelos empregados, a estabilidade dos membros da CIPA que são eleitos pelo empregado, o prazo desse mandato de 1 ano, podendo ser permitida apenas uma recondução. Tanto para os titulares quanto os eleitos também têm a estabilidade provisória no emprego. O que a banca costuma pedir mais está concentrado, como eu falei para vocês, nesse artigo. Lembrem que não é obrigatório, mas existe? Existe.
São poucas empresas que têm e é uma opção do empregado ajuizar sua demanda perante a CCP ou direto lá na Justiça do Trabalho. Ele vai optar, certo? Qualquer dúvida que você tenha ficado, deixe aqui nos comentários. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos de direito do trabalho, de processo do trabalho, principalmente focado na aprovação do aluno na segunda fase da OAB. E a gente tem os nossos cursos de treinamento de questões, de oficina de peças e das aulas individuais. Esses cursos sempre voltados para a segunda fase do exame de ordem. Se você tiver interesse, procure nas redes sociais ou aqui pelo e-mail ou WhatsApp que tem na descrição desse vídeo. Te espero no próximo vídeo, hein? Até lá!